As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. A prestação de serviços da Caixa Geral de Depósitos de Ferreira do Zezer vai ficar resumida apenas a uma caixa multibanco. O alerta foi dado pelo próprio município ferreirense, que, com recurso às redes sociais, expressa preocupação com o futuro, com o acesso dos cidadãos a serviços básicos, como levantar e depositar dinheiro ao balcão, principalmente na população mais idosa e menos familiarizada com o digital. Em declarações à ERTE, Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, confirmou este preocupante cenário e não deixou de referir que poderá estar em causa uma medida em sentido contrário à desejada e tão falada valorização do interior e ainda aos lucros apresentados por aquele banco. Vamos deixar de ter tesouraria física, vamos deixar de ter um funcionário da Caixa Geral que faz esse serviço e passaremos a ter uma caixa multibanco onde as pessoas terão que fazer esse depósito ou levantamento. Isso, como é óbvio, deixa-nos apreensivos, no sentido em que somos um território do interior, com um conjunto alargado de população mais idosa e que está menos familiarizada com aquilo que é o digital, e também nos parece um bocadinho contraproducente quando temos uma Caixa Geral a dar os lucros que dá, quando se vende tanto a valorização do interior, a coesão territorial, e temos um banco público a fechar este tipo de serviço. E isso a nós preocupa-nos muito. Houve aqui algum tipo de comunicação prévia à Câmara Municipal? Não? Não, nós soubemos pelos clientes. Eu fiz questão de depois falar com a agência e perceber o que é que estava em causa, mas não recebemos nenhuma comunicação oficial por parte da Caixa Geral de Depósitos. O que é que a Câmara Municipal poderá fazer para que este processo possa de alguma forma ser invertido? Vamos dar conta deste descontentamento e desta preocupação ao Sr. Ministro das Finanças, ao Sr. Ministro da Coesão Territorial, ao Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral. Tomámos a decisão também de enviar esta preocupação para a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Agora, não sei o que é que a Administração da Caixa Geral vai fazer e vamos aguardar com serenidade a resposta, mas um autarca nunca pode ficar contente quando um serviço que é de extrema importância, principalmente para a população idosa, deixa de existir. Se olharmos para as pessoas que não têm capacidade de ler ou escrever, ainda vai ser um desafio maior, no sentido em que vão ter que ter um cartão que terá que ser sempre um cartão conjunto com algum familiar ou amigo, não é? E são tudo situações que eu não queria que esta faixa etária tivesse que passar. Alerta da Câmara de Ferreira do Zezer, prestação de serviços da Caixa Geral de Depósitos na Vila poderá ficar resumida apenas a uma caixa multibanco. Rádio ERTE, a primeira a informar. Ainda há quem realize queimas de sobrantes sem solicitar a obrigatória autorização, quer por negligência, quer por desconhecimento da lei. Apesar de, nesta altura do ano, esta prática agrícola ser permitida, a verdade é que continua a ser necessário comunicar essa intenção às autoridades competentes, sob pena de incorrerem contra ordenação, cuja coima pode ir de 140 euros a 5.000 euros para pessoas singulares. Pode ainda responder pela prática de incêndio. Desta forma, tenha presente que é obrigatório o registro prévio na plataforma de queimas e queimadas do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Em alternativa, pode ainda contactar a sua junta de freguesia ou os serviços de proteção civil do município de Tomar pelo telefone 249 324 030 de segunda a sexta-feira entre as 9 e as 17 horas. Mesmo com a autorização concedida, não se esqueça de estar munido de água e ainda de um telemóvel para o caso de o fogo se descontrolar por alguma razão. Coloque os sobrantes em diversos amontoados, evitando assim grandes proporções. 2 meses depois, a freguesia de São Pedro, concelho de Tomar, continua sem médico de família e a paciência está a esgotar-se. Quem o diz é António Vicente, presidente daquela junta, que lamenta o facto de, nesta fase, a sua população ser obrigada a deslocar-se até à unidade de saúde familiar de Olalhas, sendo que há algumas localidades em São Pedro, advertiu, que distam mais de 30 quilómetros. António Vicente adiantou à ERTE que há cerca de 2 semanas solicitou à unidade local de saúde do Médio Tejo para que um clínico se pudesse deslocar até
até à sua freguesia pelo menos 2 vezes por semana, mas ainda não obteve sequer uma resposta, criticou. Neste momento, de facto, estamos com o problema de falta de médico aqui na USF de São Pedro, uma USF que tem cerca de 1.500 pessoas utentes, de uma freguesia com lugares muito dispersos, sem meios de transporte, com pessoas com idades superiores de 75% a mais, com mais de 65 anos. Portanto, é um grave problema que nós estamos aqui a atravessar aqui em São Pedro. Entretanto, houve registro, houve lugar para uma reunião com os responsáveis da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Aqui a Junta de Freguesia procura soluções, mas ainda não obteve respostas. É verdade. Nós tivemos na Câmara Municipal de Tomar uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara e com os senhores da ULF. Portanto, eles põem o problema da falta de médicos, que não há médicos, e eu sugeri a hipótese da USF haver pelo menos um médico que se deslocasse a São Pedro 2 dias por semana para evitar que as pessoas se deslocassem, portanto, às Olalhas, que, por exemplo, Casalinho, Alvarangel ou Castelo do Ódio distam mais de 30 km das Olalhas e sem transporte. Portanto, isto é um problema muito, 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 muito complicado. E a decisão que houve foi de facto, foi dito, queriam ver dessa possibilidade, depois que diriam alguma coisa, mas essa resposta, passados 15 dias, ainda não foi recebida. O que é que pode, nesta altura, dizer à sua população, Presidente? Olha, eu vou-lhes pedir que tenham um pouco, a única coisa que posso fazer é que tenham um pouco mais de calma e aguardar mais um pouco que haja, de facto, uma solução para São Pedro. Mas a paciência está-se a esgotar, eu apercebo-me disso, pelas queixas que diariamente aparecem na Junta de Freguesia, e como disse, a paciência está-se a esgotar e espero que amanhã não haja aí um problema qualquer. Temo isso. Já lá vão 2 meses, freguesia de São Pedro, o concelho de Tomar continua sem médico de família. A população local é, nesta altura, obrigada a deslocar-se até Olalhas, a unidade de saúde familiar de Olalhas, onde a confusão no atendimento já se está a verificar. Rádio Hertz, a primeira a informar. João Martins, eleito pelo CDS para a Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, de Tomar, já não exerce o cargo de secretário daquele executivo. Foi o próprio que, em comunicado enviado para a Hertz, confirmou esse cenário, acusando Augusto Barros, presidente da Junta, de assumir uma postura antidemocrática. Questionado pela nossa redação, João Martins explicou então o que está em causa, assegurando que sempre pautou a sua atuação pelo diálogo, movido única e exclusivamente pelos interesses da freguesia e não por outros que apenas encontram combustível em tricas político-partidárias. O motivo que o Sr. Presidente da Junta invoca será por que eu, enquanto secretário, não estaria a desempenhar as funções com a imparcialidade que o Sr. Presidente julga, e visto que não dei indicação à bancada da coligação Tomar, queremos responder na última Assembleia de Freguesia para votar a favor do nome indicado pelo Presidente da Junta. Ou seja, isto tem tudo a ver com essa posição assumida por vós na altura dessa votação. Parece-lhe uma justificação plausível? Não, de todo, não é uma justificação plausível, nem factual, porque eu desde 2021 fui eleito para secretário do Executivo, tenho desempenhado essas funções com o meu compromisso, com dedicação e com a imparcialidade. Desde 2021 que tenho feito esse trabalho e tenho colaborado com o Executivo para fazermos aqui um trabalho em parceria para que a Junta consiga aprovar quer os orçamentos, quer todo o trabalho do dia-a-dia. Tenho feito esse trabalho e tenho colaborado muito bem com todos os elementos, mas o Sr. Presidente da Junta entende que neste momento eu já não colaborava dessa maneira, o que eu contra-argumentei e não me revejo nesta posição do Sr. Presidente, e esta postura antidemocrática para mim é totalmente condenável, daí ter enviado um comunicado para dar a conhecer à população, aos nossos fregueses, o que se está a passar
dentro da Junta de Freguesia. Entretanto, Sara Marques Costa foi escolhida para desempenhar o cargo de tesoureira da Junta, em substituição de José Maria Marques, que recentemente saiu dessas funções. Ricardo Simões, eleito como vogal, será agora o secretário. Contactado pela ERTS, Augusto Barros, presidente da Junta, confirmou estas mudanças, ao mesmo tempo que explicou a saída de João Martins das funções que desempenhava desde 2021. O Sr. João Martins fazia parte de uma coligação, ou seja, de um acordo que houve CDS com o PS, em que essas negociações nem foram feitas por mim, mas sim pela cúpula do PS. Ora, imediatamente, se nós estamos numa coligação, nós estamos a tratar de assuntos de interesse para a freguesia, há assuntos que têm de ser discutidos, e ao serem discutidos, nós, da pessoa que está a representar a outra face, esperamos a boa vontade de dizer o sim, concorda e não faz obstrução para que os trabalhos andem normalmente, seja que trabalho for, seja que aprovação for. Ora, o Sr. João Martins, nos últimos tempos, tem feito uma certa fincapé de não estar de acordo, nem ele, nem a pessoa com que ele diverge da Assembleia de Freguesia. Portanto, se as coisas passam-se mal na parte da aprovação, isto ainda muito antes de ter havido esta remodelação, era assim. Se passa de muitos casos, se passam sem tão pouco, muitas vezes ter a motivação de dizer assim, sim senhora, olha, eu discordo, mas pronto, eu vou entrar à mesma no diálogo, visto que nós estamos a trabalhar todos no mesmo PI, vou entrar no diálogo, apesar de discordar certas coisas, mas está muito bem. E não acontecia isso. O Sr. João Martins passou a votar não, e não concordo, não e não. Mudanças na Junta de Freguesia de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, Tomar, Sara Marques Costa é a nova tesoureira, Ricardo Simões, o novo vogal, João Martins do CDS foi então retirado de funções de secretário e aqui em declarações à ERTS acusou Augusto Barros, presidente da Junta de Postura Antidemocrática. A ERTS ouviu Augusto Barros em resposta. Rádio ERTS. Informação. O Sporting de Tomar está de olhos colocados na fase de grupos da Champions League de hóquei em patins. A equipa nabantina tem pela frente 2 jogos onde só a vitória interessa para poder avançar na competição mais importante de clubes do velho continente. Desta forma, numa pool que irá disputar-se em França, neste sábado, a partir das 10 da manhã, os Leões defrontam os italianos do Tsarzana, sendo que no domingo, pelo mesmo horário, será a vez de medir forças com os franceses do Kever. O vencedor desta ronda de qualificação avança para o grupo B da fase de grupos da Champions League, onde já estão os portugueses Benfica e Oliveirense, para além do Tricino, de Itália, e do Liceu, de Espanha. Caso fique em segundo, o Sporting de Tomar irá para os oitavos de final da Taça WSE, com a Juventude Passense pela frente. Se ficar em último, então nesses mesmos oitavos, os nabantinos irão defrontar o Uttingen, da Suíça. Importa acrescentar que a ERTS fará o relato destes embates que os nabantinos irão realizar em França. Jorge Faria não poupa nas palavras em relação ao plano diretor municipal, desde logo ao tempo que cada revisão se arrasta. E, precisamente no entroncamento, já se somam 22 anos desde que foi iniciado esse processo. Em recente entrevista na ERTS, o presidente da Câmara refere mesmo que a autarquia aguarda há 4 anos para que a Agência Portuguesa do Ambiente possa fechar a Reserva Ecológica Nacional, sendo que esta entidade, acusa, já vai no 8º relatório, sempre a inventar coisas que não inventou no relatório anterior. Jorge Faria diz que alguém neste país deve meter mão nesta vergonha. Estamos desde há 4 anos para que a Agência Portuguesa do Ambiente feche aquilo que é a chamada Reserva Ecológica Nacional. Já vamos no 8º relatório que eles fazem, em que em cada relatório inventam coisas que não inventaram no relatório anterior. E se calhar vamos fazê-lo, fechar a revisão do PDM, deixando o REN de fora. Mas isso é repetir o que temos, porque nós hoje, no entroncamento, e em muitos municípios, temos PDMs sem REN definida. As entidades públicas centrais estão a querer passar da não existência de uma REN para um Rolls Royce, falando assim. Neste momento nem sequer temos um Fiat 600. Mas andamos há anos que eles insistem que passar para um Rolls Royce, mas um Rolls Royce, por exemplo, definir REN naquilo que são áreas ocupadas por linhas do caminho de ferro.
Estamos a esse nível de situações. E, portanto, ninguém neste país põe mão nestas situações que são vergonhosas, que são escandalosas. Jorge Faria deu como exemplo a necessidade de resposta rápida perante o eventual investimento de grande monta no seu concelho, lamentando que não se possa transformar áreas rústicas em urbanas e para atividade empresarial, caso não haja compromissos assumidos. No entendimento, ao nível da CCDR Lisboa e Val do Tejo, eu não posso afetar áreas, não posso alterar a finalidade de áreas rústicas para áreas urbanas e para a atividade empresarial, a não ser que tenha compromissos já assumidos. Enquanto que no Norte isso já é possível. E bem, porque eu não posso ter um terreno e dizer assim, olha, e aparecer um investidor, uma entidade internacional, por exemplo, e dizer assim, olha, eu daqui a 3 anos respondo-lhe se pode ou não instalar esta empresa. Eu tenho que ter essa capacidade de resposta imediata. E parece que continuamos a ser estruturas, os presidentes de Câmara, as autarquias, parece que continuam a ser entendidas como entidades mentecapas, que não são capazes de gerir bem o seu território, e há alguém que... nós andamos, repare, fizemos esforços enormes para termos uma pequena área de expansão empresarial, mas não é possível porque só com compromissos. Ou seja, nós estamos a fazer uma revisão de um PDM, por natureza é um plano que devia ter uma área de vigência de 10 a 15 anos. E não podemos dizer hoje assim, naquela área eu quero-a definir como uma área de potencial desenvolvimento empresarial. Não, só posso dizer se tiver intenções concretas. Entanto, chega aqui uma empresa internacional, ou nacional, ou outra coisa qualquer, digo, sim senhora, vamos trabalhar nisso daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, com um bocado de sorte, nós temos uma resposta. Qual será a resposta da empresa? A empresa vai embora. A empresa vai embora. Plano diretor municipal, no entroncamento já se somam 22 anos desde que foi iniciado o processo de revisão. O presidente Jorge Faria diz que alguém neste país deve meter mão nesta vergonha. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Guarda Nacional Republicana, através do Comando Territorial de Santarém, está a realizar uma operação no âmbito da Feira Nacional do Cavalo, na Golgã e zona envolvente, de modo a garantir a segurança e a tranquilidade pública de todos os visitantes, entidades e habitantes locais, bem como o controlo e fluidez rodoviária. Em comunicado enviado para a Hertz, a GNR refere que esta operação conta com várias valências e especialidades, nomeadamente meios de dispositivo territorial, de trânsito, da estrutura de investigação criminal, de patrulhamento ciclo e a cavalo, de ordem pública, proteção e socorro, de patrulhas, do programa de Tourist Support Patrol e de vigilância com recurso a drones. Relembra-se ainda que na zona do Largo do Arneiro e toda a sua envolvência haverá interdição temporária do espaço aéreo, pelo que não estão autorizados voos de drones. Para que o evento decorra em segurança, a Guarda Nacional Republicana recomenda que seja responsável na condução, que siga as instruções e as indicações dos militares da GNR, que identifique o local onde estaciona a sua viatura. Ao parquear a sua viatura, se detectar algum comportamento suspeito, entre em contacto com a GNR, circule preferencialmente por ruas iluminadas e movimentadas. Caso esteja a cavalo, deve adotar um comportamento seguro para si, para os restantes utentes e para o animal. Não maltrate os diversos animais presentes, não transporte quantias elevadas de dinheiro, não deixe bens no interior do veículo à vista, nunca perca de vista quem o acompanha, principalmente os idosos e as crianças. Em caso de desorientação ou necessitar de auxílio, contacte os militares da GNR. Rádio Hertz, informação. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Américo Costa. Vou dedicar a nossa nota do dia à padroeira de Tomar, Santiria. Uma figura que não só moldou a história da nossa cidade, mas que também continua a inspirar gerações de tomarenses com a sua devoção, coragem e simbolismo profundo. Santiria, ou Santirene, viveu no século VII e era conhecida pela sua beleza, sabedoria e profunda devoção religiosa. Conta a lenda que iria uma jovem freira, nascida em Nabância, a antiga Tomar, que dedicou a sua vida a Deus. A sua história é marcada pela tragédia e fé inabalável. Reza a lenda que Iria foi injustamente acusada de um pecado que não cometeu, resultando na sua trágica morte. Atirada ao rio, o seu corpo foi milagrosamente
transportado pelas águas até Santarém, onde foi descoberto e venerado. Este ato de violência contra uma mulher inocente transformou-se numa história de martírio e santidade, sendo Santiria canonizada e tornada padroeira de Tomar. A simbologia de Santiria para Tomar é profunda e multifacetada. Representa a pureza, a justiça e a força espiritual. A sua história é um lembrete eterno da importância da fé, da perseverança em tempos de adversidade. Para muitos tomarenses, Santiria é um símbolo de proteção e um exemplo a seguir. Todos os anos, a festa de Santiria traz a comunidade de Tomar junta para celebrar a sua padroeira, as procissões, as missas e os eventos culturais que ocorrem durante esta festa não só honram a memória de Santiria, mas também reforçam os laços comunitários e o orgulho de ser tomarense. Ao recordar a história de Santiria, lembramos de que a nossa cidade é feita de fé, resiliência e coragem. Que a sua figura continue a inspirar-nos a sermos justos, piedosos e unidos, enfrentando as adversidades com a mesma força e determinação que ela demonstrou. Caros ouvintes, deixo-vos em género de reflexão que a luz de Santiria ilumine sempre os nossos caminhos e que o seu exemplo nos guie em direção a um futuro mais justo e solidário. Américo Costa aqui com a sua nota do dia. E assim está concluída esta edição. Fique bem, fique com Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.